pessoal, boa noite. Mais uma vez aí, mais um encontro. O pessoal vai se conectando. Hoje a gente vai falar sobre movimento que faz bem ao coração, faz bem à vida, não é? A gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas ao movimento e o quanto que ele é importante, eu diria até essencial aí para a nossa vida, tá bom? Vão se conectando, vão se ajeitando e nós vamos fazer uma atividade prática hoje, né? Movimento pede movimento. Então, procure agora deixar separado uma toalha, um colchonete que você tiver para a gente poder depois fazer um exercício, um movimento prático, tá? E aí a gente vai precisar do colchonete. Sejam todos bem-vindos, o pessoal vai chegando, se conectando, todo mundo aí no movimento. Isso aí, muito bom. Passaram bem, tá tudo certinho. Olá, Eliane. Tá me ouvindo bem? O pessoal aqui do Facebook também tá me ouvindo? Muito bom, muito bom. Então, hoje o tema da nossa live é movimento, que faz bem ao coração, tá? E nessa live de hoje, vocês vão aprender um exercício incrível. Presta atenção, hein? Um exercício incrível que pode fazer muito bem pro coração. Assim, eu vou tentar explicá-lo, né? E a gente vai, mais pro final da live, a gente vai fazer. Vou tentar explicar. Ele é um pouquinho complicado, mas eu acho que dá pra gente realizar, tá bom? Então, fica ligado, não se desconecta. E aí, a gente já vai começar. Só dá mais um minutinho aí pro pessoal ir chegando, no movimento aí da nossa live de hoje. Muito bom. Obrigada pelo retorno, viu, Eliane? Que bom que tá tudo certo. Muito bom, muito bom. Tudo certinho com vocês. A gente vai começar então, certo? Sejam bem-vindos, Zélia, Cecília. O pessoal vai chegando, né? Bom, então vamos começar? Porque a gente tem muito movimento pela frente, tá? E hoje eu escolhi trazer vocês, fazer a live aqui no meu espaço de yoga, né? Eu tenho um espaço onde a gente estava fazendo as aulas presenciais e que agora no momento a gente está fazendo online por conta toda essa situação da pandemia que a gente está vivendo. Então já deixar o convite aí para quem quiser fazer uma aula online. A gente transmite através do Zoom, o aplicativo, né, de videoconferência, e aí eu posso ver vocês também praticando. E a gente tem aí o mesmo retorno, né? Os mesmos benefícios de uma prática presencial. Lógico que tem aquela questão de não estar junto, né? Mas que no momento agora a gente não pode estar mesmo, tá? Mas em termos de benefícios de ganho, né? De que todas as práticas que o yoga nos proporciona, a gente consegue fazer da mesma forma online. Né, Cecília? Cecília é aluna do yoga. Na verdade, a Cecília foi minha primeira aluna há
6 anos, Cecília, faz 6 anos, né? Que eu comecei a dar aula de yoga e faz 6 anos que a Cecília começou a fazer comigo e tá até hoje. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer pra gente hoje, né? Pra gente fazer aí falar sobre essa questão do movimento. O movimento, ele é um pilar da saúde funcional, tá? Então, o que a gente pensa quando a saúde funcional fala de movimento, tá? Vamos tentar construir essa visão de movimento. Às vezes, quando a gente fala de movimento, as pessoas, elas associam muito com atividade física, né? Com exercício, com academia, com ginástica, com musculação, com esporte. E se a gente for pensar, tá? Essa questão, né, de atividade física, de exercício, de academia é bem novo, é bem recente, né? Então a gente tem assim o início mesmo, né, de todo um trabalho sistematizado, de fazer exercício, de criar ginástica, é recente, né? É aí de um século atrás. E antes disso não existia uma coisa sistematizada como a gente conhece hoje o exercício físico em si, né? A atividade física. E antes disso, o que a gente tinha que era muito forte, né? A gente tinha a questão dos esportes, que a gente tem aí uma história, né? De cada esporte, como foi sendo construído. E a gente sabe, né, da criação da Olimpíada. As Olimpíadas foi aí, acho que o primeiro grande evento esportivo que teve no mundo. E isso já vem, né, de mais tempo. Mas aí a gente volta sempre lá na ancestralidade. A gente sempre vai voltar lá na onde a gente era, né? Homens da caverna. O que a gente tinha, né? Naquela situação de vida. A gente não tinha, o homem da caverna não saía para ir para academia, né? A mulher da caverna não ia fazer dança, não ia fazer zumba, não tinha. Então é interessante a gente pensar sobre isso, e eu quis trazer para a gente fazer essa reflexão, porque lá na caverna, naquela vida, né, em que a gente foi criando toda a bagagem estrutural de corpo físico e mente, a gente foi construindo desde lá, de muito tempo atrás. Então, se a gente pensar nesse homem da caverna, o que eles faziam? Eles tinham que se movimentar para procurar comida, né? Porque não ia no supermercado comprar comida. Então ele tinha que sair para caçar, para pescar, para colher, né, os frutos na floresta. E então ele tinha que se movimentar, tá? Geralmente não ficava muito tempo em um lugar só, né? A gente sabe das histórias de nômades que de tempo em tempo tinha que mudar de lugar. Então a civilização, né? Bem antigamente, lá até antes, né, da civilização, tinha toda essa construção de vida. Porque os homens, né, geralmente precisavam sair para caçar, podiam encontrar com animais perigosos, às vezes precisava correr, né, precisava lutar. E é nessa situação que a gente começou, né, todo
essa ideia de movimento. E conforme a gente as civilizações foram sendo organizadas, a gente começou a ter, né, os movimentos de dança, depois, né, de muito tempo. A gente teve, então, depois a questão dos jogos que foram começando a ser elaborados, que vieram para divertir as pessoas, mas não era nada pensando na questão física, porque hoje a gente fala de movimento, fala de exercício físico, as pessoas já pensam na estrutura física, né? É para perder peso, é para ficar forte, é para ter flexibilidade no corpo. Mas antes de tudo isso aparecer, né, como eu já disse para vocês, né, essa construção de exercício físico para trabalhar o corpo, existia um movimento além de tudo isso, né? Então o movimento ele surgiu muito antes de tudo isso, muito antes da gente sistematizar, da gente elaborar sequência de movimento, faz tantas séries, é 50 minutos de aula. Então isso é para a gente traçar essa linha imaginária da história, para a gente poder compreender qual que é o movimento que nós estamos falando hoje dentro da saúde funcional, tá bom? Pessoal que chegou, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente está falando sobre movimento, tá? Então, fiz uma trajetória da história, né? Desde o homem da caverna, passando aí pelo descobrimento, né? Das danças, das artes corporais, do yoga. A gente tem também várias práticas, a luta, né? Conforme a sociedade foi se organizando em civilizações, em sociedade, foi se construindo os exércitos que tinham que defender as fronteiras, então foi sendo treinados soldados. Então as artes corporais, como a luta, né? Outras técnicas, né? Hoje a gente sabe aí as técnicas orientais de terapias corporais, né? Que são o que a gente mais ouve falar, que é o yoga, o tai chi chuan, que mais que a gente tem? Bom, tem infinitas, né? Tô só trazendo um exemplo para vocês. Então tudo isso era construído de uma forma muito olhando para o movimento natural do corpo. Tanto é que no yoga, no tai chi chuan, né, nas práticas corporais orientais, todos os movimentos eles têm o nome de todos não, quase todos têm o nome de animais. Então, por que isso acontecia? Porque o homem observava qual o movimento, qual a postura que os animais iam adotando e iam experimentando, né? Iam tendo sacadas, insights e aplicando tudo isso e percebendo, né? Toda uma construção de movimento, de sabedoria que foi sendo construída. Mas então é isso. Essa primeira parte que eu queria que vocês entendessem. O exercício físico, como nós conhecemos ele hoje, ele não existia desde o princípio, né? Ele não existia lá atrás, ele é uma coisa recente, é uma coisa que foi sendo organizada de um século para cá, tá? Então, quando a gente fala de movimento, dentro da saúde funcional, nós não estamos falando só de exercício, só de atividade física. Então, isso eu quero que fique bem claro, tá? Porque o movimento, ele é essencial, né? Eu falei, é essencial para o homem da caverna ter saído da caverna e caçar,
luta de sobrevivência, né? Conforme a sociedade foi construindo, foi descobrindo que através do movimento era possível mobilizar, fortalecer o corpo, até que a gente conseguiu sistematizar o exercício conforme a gente vê hoje. E hoje tem muitos métodos, né, de sistematização de exercícios. Nós temos os jogos, os esportes, que hoje são muito mais sistematizados, são mais organizados. Nós temos aí toda essa parte de atividade corporal que a gente conhece, né, como a dança, as lutas, o yoga, o tai chi, dentre várias outras que existem, tá bom? Então, movimentar é o processo natural de todo ser humano, tá? Movimentar é essencial para a vida, ok? Então, vamos incorporando esse sentido, esse significado do movimento. Belezinha? Perguntas? E aí eu falei pro pessoal que já tinha chegado, quem chegou depois acho que não ouviu. Nós vamos fazer uma aula prática hoje. E nós vamos fazer agora o nosso primeiro exercício. Vamos sentir o que é esse movimento no nosso corpo, tá bom? Ai, Bia, tô cansada, não tô afim. Mais um minutinho. É só um minutinho que a gente vai fazer, só pra gente perceber, né? Muitas vezes a gente fica só falando, mas é importante a gente colocar em prática. Beleza? Vamos ficar em pé? A gente vai ficar em pé. Então, vou ajustando aqui. Qualquer dúvida, vão me falando, tá bom? Então, ó, em pé, não precisa de muito espaço, a gente vai começar a sentir o movimento do nosso corpo, tá bom? Então, eu queria que vocês ficassem com os pés um pouquinho afastados um do outro. A gente vai entrelaçar os dedos e aí você vai levar os braços lá pro alto e vai espreguiçar. Estica bem gostoso o corpo, alonga, alonga. E aí solta devagar. Vocês costumam espreguiçar? Quem costuma espreguiçar aí, fala eu. Espreguiçar é um movimento natural, não só nosso, de seres humanos, mas se vocês observarem na natureza também, todos os animais se espreguiçam. Vocês já pararam para perceber isso? Né? O cachorro, inclusive a gente tem a postura do cachorro olhando para baixo, para cima no yoga, né? Que é aquela postura em que a gente joga o corpo lá para trás. Depois a gente tem o cachorro olhando para baixo, que a gente empurra o quadril lá para cima. A postura do gato, que é o que a gente faz o movimento com a coluna, como se fosse o gato espreguiçando, não é verdade? E espreguiçar é um instinto. Vocês já pararam para pensar que quando a gente está muito cansado, a gente, nossa, dá uma espreguiçada, né? Quando a gente acorda, é super importante a gente se espreguiçar, tá? Então, eu gosto sempre de trazer isso para os meus alunos, porque muitas vezes a gente acha que espreguiçar é uma besteira, e não é, né? Então, deixa as pernas afastadas, ó, muito bom aí, ó, o pessoal gosta de espreguiçar, e é muito bom, né? Afastou aí um pouquinho os pés, a gente vai levar os braços aqui na altura dos ombros, deixa aí o seu dedão virado para cima, e aí a gente vai levar braço direito para cima e vai inclinar um pouquinho o corpo para o lado esquerdo, esticou e inspira. Solta o ar e volta, vai lá para o outro lado. Estica tudo, inspira
dor na coluna pode só relaxar braço. Quem conseguir, solta o corpo lá para baixo. Aqui você deixa o seu corpo pesado lá embaixo. Solta a cabeça. Se tiver com algum desconforto na coluna, deixa o joelho um pouquinho flexionado. Sente como se o corpo estivesse pendurado aí de cabeça para baixo. Respira. Olha para o chão. Põe a mão na perna e sobe. Ok? Muito bom. Só isso. Você já percebe? Olha para você agora. Sente como que você está nesse momento. O que você tem? O que você sentiu só de fazer esses movimentos? Hein? Não dá uma sensação de leveza, de liberdade, né? Então, é mais ou menos isso que é o movimento. E aí, a gente vai entrar agora o porquê, né? Que nós precisamos estar nos movimentando, né, no nosso dia, tá bom? Quando a gente faz qualquer movimento, tá? Hoje eu tô fazendo a live pagando uma penitência, tá, gente? Tô de joelhos. Não é que eu quero ficar na altura aqui de vocês. Quando a gente faz um movimento, né, seja ele dessa forma mais suave que a gente fez, quando a gente espreguiça, ou quando a gente faz um exercício um pouco mais intenso, uma caminhada, quando a gente se locomove, né, andando de um lado para o outro, quando a gente faz um exercício mais intenso, o que produz o movimento? As contrações dos nossos músculos, né? Então, o nosso músculo se contrai e a gente faz acontecer o movimento, tá? Essa contração muscular, né? Todo movimento que você fizer tem uma contração. Então, o músculo contrai para você executar o movimento. E quando você solta, o músculo relaxa, tá? Toda vez que a gente faz a contração, para essa contração acontecer, né? Ela vai trazer alguns processos bioquímicos que acontecem dentro das células, né, dos nossos músculos, para que isso aconteça. É bem complexo, né? A gente, na educação física, a gente estuda 4 anos para poder entender todo esse processo, mas o que eu queria que vocês entendessem hoje? Quando a gente faz essa contração, que ocorre todos esses processos químicos, né, no nosso corpo, as nossas células, elas vão produzir, a gente chama, eu até marquei o nome para não esquecer, porque eu sabia que eu ia, miocinas inflamatórias, tá? O que são essas substâncias? São substâncias que, como se o músculo estivesse sendo machucado. Até quando a gente faz muito exercício puxado e sente dor no corpo, né? Depois a gente fica dolorido, né? Sabe aquela dor de exercício? Então é como se tivesse ocorrido pequenas lesões na nossa musculatura. E aí acontece a produção dessas miocinas que vão ativar o sistema de defesa do nosso corpo. Quando ativa o sistema de defesa do nosso corpo, o nosso corpo começa a produzir anti-inflamatórios para curar aquelas lesõezinhas que acontecem no nosso corpo, tá?
E quando o corpo ele produz essa substância anti-inflamatória, né? As moléculas anti-inflamatórias do nosso corpo, ele acaba curando tudo que está ao redor. Ele não atua especificamente só naquela lesão, ele atua naquela região. Vocês já perceberam que quando às vezes a gente faz um machucadinho na mão, ao redor fica vermelho, qualquer lugar do corpo, né? Mas não fica vermelho só num pontinho, fica a região toda inflamada, a região toda avermelhada, que é onde a inflamação está, as substâncias, né, anti-inflamatórias estão atuando para ajudar, certo? Então, isso acontece também quando a gente faz um exercício. E por isso que é tão importante a gente se movimentar, tá? Acontece só quando a gente faz exercício físico, né, de academia? Não. Acontece o tempo todo em que a gente está em movimento. Porque o tempo todo, para você se movimentar, você precisa ter contração do músculo. Para você levantar da sua cadeira, da mesa e ir até o banheiro, você teve contração muscular para levantar, ir até o banheiro e voltar. E quando isso acontece, estão sendo produzidas essas substâncias anti-inflamatórias. E aí, a partir daí, quando o seu corpo ele está, né, produzindo essas substâncias anti-inflamatórias, você tem um anti-inflamatório natural do seu corpo. Quem aí já fez exercício, por exemplo, estava com dor no ombro, fez alguns exercícios e melhorou a dor do ombro? Ou qualquer outra articulação. Quem que estava com dor na coluna, fez exercícios e melhorou a dor na coluna? Né? Isso acontece muito, porque geralmente essas dores articulares, na maioria dos casos, elas acontecem porque a gente ficou muito tempo parado ou a gente fez um exercício fez um movimento muito brusco. Aí a gente acaba deixando a articulação mais travada. E quando a gente faz esses movimentos, quando a gente se movimenta, o que acontece? A gente produz as substâncias anti-inflamatórias, né? Essas ocitocinas anti-inflamatórias, e vai atuar no corpo todo, desinflamando o que está inflamado. Simples assim. Conseguiram entender por que é tão importante o movimento? Então, o movimento ele atua especificamente como um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Por isso que não é interessante você ficar sentado o dia todo. Por isso que a gente fica falando, levanta de 1 em 1 hora, vai uma caminhada até o banheiro e volta, né? Não adianta não é que não adianta, tá? Deixa eu explicar melhor. Você ir na academia, fazer exercício 1 hora, 2 horas, 3 vezes na semana, é ótimo, mas só isso não resolve. Só isso não vai resolver o seu problema de inflamação. E a inflamação, ela não é só as nossas tendinites, bursites, as dores nas costas, dores nos joelhos. A nossa inflamação no corpo, ela gera obesidade. A inflamação no nosso corpo, ela causa Alzheimer, mal de Parkinson, depressão. Geralmente, as pessoas que têm depressão têm
um corpo inflamado. A maioria dos casos, tá? Então, por isso que é importante movimentar. Então, entendam. Ir na academia, ir numa ginástica, fazer uma aula de dança, de pilates, de yoga, você ir lá 3 vezes na semana, fazer 1 hora, está excelente, está ótimo, mas só isso não resolve, porque se você passar o restante do seu dia sentado, você vai continuar inflamando o seu corpo. E aí você vai ficar com as dores no corpo, vai aumentar a gordura do corpo, vai aumentar a célula, a gordura no cérebro. A gordura nos neurônios impede a sinapse nervosa, começa a ter as demências, os Alzheimers, os Parkinsons, começa a ter doenças degenerativas, doenças crônicas, começa a inflamar as artérias e as veias que causam, os problemas cardíacos, vasculares, começa a inflamar inflama tudo, gente? Inflama tudo. Aonde tiver a sua maior vulnerabilidade, é ali que vai inflamar primeiro, tá? Então, é muito importante que a gente compreenda esse sentido do movimento. É por isso que eu coloquei movimento que faz bem ao coração. E quando eu falei coração no tema da nossa live, não é só o nosso coração físico, esse coração que a gente sente batendo. É a nossa vida, é o nosso ser interno, aquilo que nós realmente somos. Então, o movimento, ele é capaz de fazer toda essa movimentação da nossa fisiologia, toda a movimentação de uma energia que a gente não enxerga, e aí tá a sabedoria das artes corporais orientais, como yoga, como tai chi, como liang kun, porque eles movimentam o prana, movimentam a energia vital do nosso corpo. Por isso que todos o conhecimento oriental, ele tem uma prática junto, uma prática de movimento junto, porque desde lá, de 5.000 anos atrás, tem o yoga, já se sabia que quando você colocava o corpo em movimento, você mobilizava, além dos fatores químicos, físicos, mas você também mobilizava a sua energia vital. E é a mesma coisa, se a gente não movimenta, se a gente fica parado, essa energia vital que está, que nos mantém vivos, elas vão causando doenças, vão causando dores, dependendo dos pontos em que ela fica estagnada, em que ela fica parada. Então, por exemplo, se a energia fica estagnada no coração, a gente vai ter problema de coração. Se a energia fica estagnada nos joelhos, a gente vai ter dor no joelho, vai ter desgastes nos joelhos, nas articulações dos joelhos. Vocês entenderam? Então, é um sistema complexo, porque nós não somos só esse corpo físico. Nós temos uma energia vital que nos mantém vivos. E o movimento ajuda essa energia a circular de forma equilibrada, de forma harmoniosa, tá? Então é muito importante a gente entender esses conceitos. Tudo bem? Entenderam? Vou até tomar uma aguinha aqui. Pessoal que foi chegando, sejam bem-vindos. Tati, tudo bem? Saudade de você também. Silvana, o Du, a Rê chegou aí. Dani,
Muito bom, muito bom. Pessoal do Facebook também. Então vamos lá. Vamos agora para o nosso resumo, né? Entenderam, gente? Agora eu vou ficar em pé para a gente movimentar um pouquinho. Então, quem quiser ir se movimentando, né? Já que a gente está falando de movimento, não podemos ficar parados. Então, a gente já fez aqui um pequeno espreguiçamento, né? E eu falei para vocês que o espreguiçar é um movimento natural que a gente observa nos animais e é uma coisa instintiva nossa, tá? Então a gente construiu esse conceito, né, do movimento além da atividade física, do exercício, tá? Lembrando, é importante porque cada exercício vai trabalhar um aspecto do seu corpo, tá? Por exemplo, a musculação, ela trabalha mais a parte de fortalecimento dos nossos músculos. A corrida, ela vai trabalhar mais com a parte cardiorrespiratória, né? Com a função de pulmão e de coração. O alongamento, ele vai trabalhar mais com a mobilidade e extensão, né, do nosso corpo, dos nossos músculos, a mobilidade da articulação. Então, é importante que a gente faça, né, esses exercícios. Mas, como eu disse, só fazer eles e ficar sentado o resto do dia, não dá. Porque aí o nosso corpo está se inflamando. A partir do momento em que ele se inflama, a gente ganha peso, né? Aumenta a gordura, a gente perde a massa muscular, a gente vai ficando mais fraco e além de todas as outras complicações, né? Que eu já falei para vocês. Então a gente tem a questão das demências, do Alzheimer, do Parkinson, da depressão, que estão relacionadas com a inflamação dos nossos neurônios, tá? As tendinites da vida, né, estão relacionadas à inflamação dos nossos tendões e assim a gente vai, né? Tem quase todas as doenças, né? Por exemplo, o que eu posso dar? As doenças do coração, né? Que muitas vezes é porque o coração as veias estão inflamadas, a questão da pressão alta, porque tem muita inflamação nas nossas artérias e veias. Então isso tudo é importante, porque isso a gente não vai curar só com 1 hora de exercício por dia, tá bom? Por isso que eu sempre falo para vocês, é importante a gente estabelecer, quem trabalha sentado, fazer intervalos de 1 em 1 hora para se levantar e se movimentar. Tem uma indicação, que essa é bem interessante, do número de passos, tá? Hoje a maioria dos celulares medem o número de passos, se você tiver com o celular junto com você, enquanto você se movimenta durante o dia. E aí depois você pode até olhar para ver quantos passos você dá por dia, tá? E tem essas pulseiras também, essas pulseirinhas aqui inteligentes, né? Que marcam também o número de passos. Aí você fica com a pulseira, não precisa ficar com o celular. Uma pesquisa foi feita com relação a esse número de passos e chegou-se a um consenso de que as pessoas que são mais ativas, né, para as pessoas serem consideradas ativas no dia a dia delas, elas tinham que dar entre 7.000 a 10.000 passos por dia, tá? Então essa média de 7.000 a 10.000 passos por dia é uma classificação que você é uma pessoa ativa, tá? E o que isso quer dizer, né? Pessoas ativas têm um risco menor de ter doenças cardiovasculares,
pessoas ativas, quando a gente faz exercício leve, essa informação, gente, eu peguei hoje na aula da tarde com o nosso colega Pedro, que ele é especialista de saúde funcional com foco na oncologia, né, no tratamento de câncer. E ele falou, quando a gente faz atividade física leve, tá? Quando a gente faz algum exercício, se movimenta de forma mais leve durante o dia, a gente diminui em 8% a chance de morrer por câncer. E quando a gente faz um exercício um pouco mais moderado, né, um pouco mais intenso, a gente tem uma diminuição de 31% da chance de morte por câncer. Vocês percebem o quanto que é importante a gente estar ativo? Porque o câncer nada mais é do que uma inflamação no nosso corpo. Então, se a gente se movimenta, a gente tem menos inflamação. Menos inflamação, mais o risco de ter doenças, inclusive câncer. Entenderam quanto que é importante? E aí a gente tem outras também, né? Quando a gente faz o dos passos, ok? Então, de 7.000 a 10.000 passos por dia te classifica como uma pessoa ativa. Pessoas ativas têm um sistema imunológico mais jovem, mais ok, né? Em pleno funcionamento. Tem também uma melhora da idade biológica. Quem faz o check-up recebe aí a idade biológica do coração. E também nós temos aí outros inúmeros benefícios, né? Então, o movimento não é só para diminuir o peso. O movimento não é só para você ganhar massa muscular. Isso é importante, mas não é só isso, tá? Então, a gente tem todos esses fatores. O movimento está diretamente relacionado com a nossa saúde. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Ok? Entenderam? Vocês viram que eu já fiquei movimentando ali, né? Vocês estão sentados ou vocês estão se movimentando? Pessoal comentando, muito bom, ok. Muito boa explicação. Algumas empresas estão propondo esse desafio para os funcionários. Olha que ideia interessante. Muito bom isso mesmo, viu? Realmente são muitas informações essenciais, né? E aqui tudo, eu tô passando tudo resumido para vocês, tá? Mas de uma forma que seja mais prática, né? Porque como eu falei no começo, não adianta nada ficar falando aqui e a gente não praticar, tá? Então, essa questão dos 7.000 passos, ela é bem interessante. Uma outra coisinha que eu queria falar para vocês antes da gente fazer o nosso exercício surpresa hoje, hein? Peguem um colchonete, uma toalha, deixa aí do ladinho aí que nós já vamos começar. E eu vou passar para vocês um exercício que ele é essencial para o coração, tá? Eu vou tentar explicar, ele é um pouquinho complicado, mas eu acho que dá pra gente fazer, tá? Então fica atento, porque daqui a pouquinho eu vou passar. E aí, a gente vê, né, o quanto que o exercício ele é uma terapia. O movimento é uma terapia. Ainda mais quando a gente faz de manhã, né? Então, quando a gente acorda já fazendo um exercício, a gente já percebe que o nosso corpo ele fica de uma outra forma. O pessoal do Facebook não está conseguindo me ver aqui. Deixa eu chegar mais para trás. Isso. Eu fiquei com a cabeça apertada. Bom, então quando a gente acorda
de manhã já começa se movimentando, por isso que a gente faz o ritual matinal, né? A gente já ativa todo esse sistema. Ativa o sistema físico, que vai melhorar a irrigação sanguínea em todas as células do nosso corpo. Inclusive, vai melhorar a irrigação sanguínea no nosso cérebro, para a gente ficar mais alerta, mais desperto, além de proporcionar todos os benefícios que a liberação de hormônios nos propõe, né? Nos proporciona. Então, a gente tem a sensação de bem-estar, de relaxamento, muitas vezes, né? Daquele cansaço que, ufa, valeu, não é verdade? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Por isso que a gente recomenda começar o dia fazendo um exercício, fazendo um movimento. Então, a gente vai fazer esse movimento agora, que você pode começar fazendo todo dia de manhã, quando você levantar. Vai no banheiro, toma água, se quiser escova os dentes, lava o rosto e faz esses exercícios, tá bom? Todo esse exercício, então, vai fazer essa mobilização dos nossos processos físicos e bioquímicos, né? Liberação de todas essas substâncias que vão trazer essa sensação de relaxamento, de bem-estar, de cura, né? Dos processos inflamatórios e também para a gente mobilizar a nossa energia vital prana, tá bom? Então vamos começar? Exercício para fazer de manhã quando levantar. Afasta os pés, mão na cintura e agacha e levanta. Põe o bumbum lá para trás e sobe. Só 10 vezes, tá bom? Então vai fazendo 10, respira, deixa o seu quadril ir um pouquinho mais para trás, sobe, desce, 10, fez 10, o que faz agora? Corre no lugar. Então a gente faz uma corridinha, tá? Bem rapidinho, tenta aí fazer dentro do seu ritmo, respirando. Se não dá para fazer o movimento de correr, pode fazer o movimento de marchar, tá bom? E aí a gente conta aí mais ou menos uns 30 segundos, tá? Você pode contar 30 aí mentalmente ou marcar no relógio. Fez 30, respira, afasta de novo e vamos fazer de novo. Tem que dar aí pelo menos uns 3 minutos, tá bom? Então agacha, sobe, agacha, sobe, agacha, sobe. Vai lá, não para não. Respira e vai. Pensa, ó, tudo que você está fazendo agora já está promovendo a liberação aí das substâncias que vão desinflamar o seu corpo. E aí a gente corre de novo. Tá mobilizando a sua energia, tá trazendo mais vitalidade, mais disposição, mais clareza mental, né? Respira. Se cansar muito, para, tá? Mas vai aos poucos fazendo. Quem já tá fazendo de manhã sabe o quanto que é bom, né? E aí mais uma vez, são 3 séries, tá? 3 vezes. Então, desce, sobe, respira, respira. Isso. Cada um no seu ritmo. E aí a gente vai parar e vai fazer a última vez da corridinha no lugar. Só isso, Bia? Só. Posso fazer mais? Pode fazer quantas vezes quiser. Interessante para quem trabalha sentado, tá? Fazer um intervalo a cada 1 hora, 1 hora e meia e fazer esses movimentos. 1 minutinho. Faz uns agachamentos e corre no lugar. Volta, senta, trabalha, depois levanta de novo e faz, tá? Respira.
É isso aí. Bom, agora a gente se movimentou um pouquinho. Agora a gente vai deitar, tá? Vocês separaram aí uma toalha ou um colchonete que vocês tiverem. A gente vai deitar um pouquinho só pra dar uma relaxada, tá? Pode dobrar aí os joelhos. Apoia as suas costas aí no chão. E aqui eu vou passar para vocês um exercício também que é bem interessante a gente fazer. Joelho flexionado, braço aqui do ladinho do corpo. E aí a gente sobe o quadril lá no alto e desce, tá? Sobe o quadril, inspira, desce, solta o ar. E aí você pode fazer também de 5 a 10 vezes. Logo de manhãzinha, quando você acordar, ajuda aí a mobilizar também a sua coluna, tá bom? Respira, alonga suas pernas, estica os braços e aproveita para dar mais uma espreguiçada aí no seu corpo. Estica tudo e solta. E sempre que for levantar, vira de lado, tá? Vira de lado, com a ajuda da mão você vai sentando. Ui. E aí? Estão acompanhando ou tá muito difícil? Pra gente ir terminando, né? Eu vou agora ensinar para vocês esse exercício que ele é muito importante para o coração. Vamos ver se a gente consegue fazer. Se estiver tudo bem aí, me dá um ok, tá? A gente vai fazer esse exercício. A gente vai ficar em pé para fazer esse exercício, acho que vai ficar melhor, tá? Então, para vocês começarem bem o dia, podem aí usar esses 3 movimentos que eu passei para vocês. Pode fazer durante o dia, né? Pode ir intercalando, né? Uma hora você faz só o alongamento, uma hora você faz a corridinha no lugar. Depois você pode fazer também só o agachamento, tá? Durante o dia, para se movimentar. E aí a gente tá no desafio essa semana do movimento. A gente tá, eu e as minhas colegas lá do método SAFE, do time Black, a gente tá fazendo o desafio do movimento. Então todos os dias a gente tá postando os movimentos que a gente está fazendo durante o dia, né? Não é só o exercício. A gente está postando o que a gente faz durante o dia para tentar se manter em movimento. Então, se você quiser participar também, registra o que você está fazendo de movimento durante o seu dia, usa lá a hashtag Mulheres que Inspiram Saúde e faz o seu movimento e me marca, tá bom? E aí tá valendo, porque o movimento, ele é vida, tá? Preparados? Então agora eu vou passar para vocês esse exercício que ele é essencial, que faz bem para o coração, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer. Então vamos deixar aqui os pés um pouquinho afastados. Vocês estão bem, gente? Tá tudo ok? Tá todo mundo concentrado hoje, né? Então vamos lá. Os pés um pouquinho afastados um do outro. A gente vai aquecer um pouquinho. Gira os seus ombros lá para trás. Às vezes não dá para fazer de uma vez, né? Então dá uma aquecida nos ombros. Solta aqui os braços. Vamos ver se a gente consegue fazer, né? Relaxa, faz uma respiração bem profunda.
para a direita. Mais. Tá no limite? Agora coloca as suas mãos lá atrás nas costas. Se dá um abraço bem gostoso. Se abraça. Respira. Pode até fechar um pouquinho os olhos. Balançar um pouquinho aí o seu corpo. Esse é o movimento mais importante para o coração, tá? E nessa época em que a gente não pode sair abraçando todo mundo, a gente se abraça. Respira, sente o seu corpo, sente o seu coração. Faz aí a sua gratidão pelo seu corpo, por você se movimentar, por você estar aqui agora. Então esse é o último exercício, o último movimento que a gente vai fazer nessa live de hoje. Muito bom! E aí, acharam muito difícil fazer o exercício do coração? A gente já falou sobre isso, né? Mas quando a gente abraça, a gente também libera, né, vários hormônios do bem-estar, principalmente o hormônio do amor, o hormônio da felicidade, né, que é a ocitocina. Então, se você estiver aí com outras pessoas na sua casa, aproveita e faz o movimento do abraço. Você pode, eu costumo muito fazer com os alunos, né? Para terminar a aula, de chegar assim, todo mundo, um braço aberto, um virado para o outro, em dupla. Chega mais pertinho, inclina para o seu lado direito e dá um abraço. Tá bom? Então esse é o movimento mais importante para o nosso coração. Abracem-se, né? Se auto-abrace. Cuida de você, cuida do seu corpo, né? O seu corpo é o seu templo, é aonde o seu ser reside. Então é dele que nós temos que cuidar, porque é através dele que nós vamos viver. É por meio dele que nós vamos viver. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Gratidão pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que pratiquem aí mais vezes, né, o movimento do coração. Bom final de semana. Até segunda-feira a gente volta com mais uma live. Um abraço no coração de vocês e até segunda-feira. Beijos.